Namastê, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar desse assunto polêmico. Então, é nosso terceiro vídeo, a verdadeira serpente do paraíso. No primeiro vídeo, a verdadeira serpente do paraíso, um dos vídeos mais famosos que eu fiz, pertinho do fim do vídeo, eu disse que Lilith e Samael não eram demônios. E os comparei, ou sugeri, que eles tivessem alguma ligação com Cristo e a sua noiva, a Kabbalah, a Shekinah, ou o Espírito Santo, para os cristãos mais esotéricos. E eu disse que por trás dessas figuras, Lilith e Samael, estavam escondidas figuras de grande santidade. Naquele tempo, eu vinha trabalhando, falei igual na Bíblia agora, né? Naquele tempo, e naqueles dias, e depois daqueles dias, depois daquele tempo, e naquela noite. Então, e naquele tempo, aliás, eu estava principalmente dirigindo a minha fala aos cristãos. Não foi, a gente não mudou de foco. Isso faz parte do nosso trabalho. Nós falamos primeiro aos cristãos, depois nos dirigimos aos místicos, magos, membros de ordens, e agora nós estamos reunindo pessoas de diversas frequências, né? Nós não paramos de falar para os outros. Eu falo muito sobre Bíblia ainda. Mas aquele primeiro momento era a época do templo sofiânico e era o nosso primeiro movimento. Nós estávamos indo primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, como Jesus mandou em Mateus capítulo 10. Então nós estamos falando primeiro aos cristãos. Importava dizer para eles que o seu sistema de religião proibitivo, o seu sistema de serviço a Deus, era um sistema de escravidão. E que eles podiam ansiar mais. E que eles podiam desejar algo que existe dentro do próprio cristianismo, que é a teoses. Que foi o que a serpente disse que aconteceria se eles comessem do fruto. E esse era o espírito do primeiro vídeo. Quando no segundo vídeo, um tempo depois, quando eu já não estava mais falando com os cristãos, mas estava falando com os praticantes da magia do caos, de Telemann e outras coisas, eu abordei um outro aspecto da serpente do paraíso. Muitos dos que gostaram no começo se revoltaram, ficaram de mal de mim, ficaram sabendo do mestre. O mestre é contraditório, não sei o que e tudo mais. Eu sou contraditório mesmo, e as contradições são intencionais. Nós precisamos parar de ser limitados. Os textos bíblicos são contraditórios, eu fiz uma série inteira de contradições da Bíblia. Não para desmerecer o texto bíblico, mas para tirar as pessoas, em primeiro lugar, veja como era o nosso projeto inicial, da idolatria do texto bíblico, para que elas pudessem chegar ao Cristo total. Eu fiz um vídeo explicando isso, para que elas entendessem que a Bíblia é parte da revelação divina, e que as contradições ali dentro, elas são o que nós chamamos de remes. O Peshat é o primeiro sentido da Bíblia, é o visível, e o remes é justamente o das contradições. Normalmente, quando as pessoas se deparam com contradições, elas abandonam as religiões, o texto, e se julgam muito inteligentes porque fazem isso. Mas o cabalista, ele diz, cara, tem alguma coisa aí, mano. Tem algo a mais aí, eu vou continuar investigando. Então, por isso haviam contradições. Mas as contradições, elas diziam respeito à própria natureza do símbolo abordado, que é a serpente. A palavra nahash, serpente em hebraico, a gematria, ou seja, o valor das letras hebraicas que a compõem é 358. A palavra Mashiach, o Salvador, o ungido, o rei, a gematria é a mesma, 358. Se vocês já viram o filme Noé, num dos momentos do filme Noé, bom, o tempo inteiro eles carregam a pele de uma serpente no braço, né? E quando eles fazem aquele ritual meio que de iniciação, como que imitando o teto da Capela Sistina, eles tocam o dedo um do outro. E a imagem de Deus é transmitida por uma luz que passa pela pele da serpente. A crentalhada ficou doida com isso. Só faltaram exorcizar os demônios do cinema. Só que quando Adão e Eva pecam, tem uma cena muito rápida. Aparece aquela serpente dourada e de dentro dela sai uma serpente obscura. Essa serpente obscura é quem nós chamamos de o Nahash Hara, a serpente do mal. A serpente dourada, associada a Kundalini, é o Nahash Hakadosh, a serpente santa, que é o Mashiach, com quem Jesus se comparou, assim como
A serpente foi levantada no deserto. A serpente que Moisés levantou era uma serpente de bronze, de um metal brilhante. Essa serpente que se levanta no deserto, uma semelhança dele sendo levantado, é a serpente da santidade. Esses dois símbolos estão colados ali. Isso eu já falei no 2, na verdadeira serpente do paraíso 2. Mas veja bem, o que nós aprendemos na Kabbalah? Para que todas as coisas existam, elas precisam de luz. Todas elas, mesmo as coisas ruins. Isso inclui os atos. Para uma pessoa estuprar alguém, é preciso haver uma luz ali naquele ato. A luz, a coisa acontece de modo terrível porque a luz está escondida. Então, quando eu disse Lilith e Samael não são demônios, o que eu estava dizendo? Lilith e Samael não são os demônios conforme a gente pensa que são. Os anjos que caíram, os bichinhos com tridente, com cauda, no fogo, no enxofre. Não são. Não são. Há uma grande santidade escondida neles. Exato, se não houvesse, eles não existiriam. O fato dos dois existirem significa que há uma luz presa dentro deles. Presa dentro deles. Você come banana com casca? Você come abacaxi com casca? Vai que alguém come, né? Não sei. Espero que não coma, né? Normalmente a gente tira. Você come miojo no plástico? Você não come miojo no plástico. Estou fazendo miojo. Aí você tira o miojo, mas aí você põe o tempero com plástico. Você não faz isso, certo? Eles são o plástico do miojo, o plástico do tempero, a casca do abacaxi. O que as pessoas estão fazendo hoje? Elas estão comendo o abacaxi com a casca. E tem um motivo de por que está essa punhetação com Lilith para todo lado. Eu escrevi um texto falando sobre isso. Eu não vou abordar o assunto daquele texto aqui, mas pretendo abordar em cursos no futuro. Mas dá uma olhada. Além dos véus de Maia. Coloquei lá na minha página no Facebook. Um texto grande que fala mais tecnicamente disso. Aqui eu vou procurar abordar apenas o texto bíblico e a Kabbalah. O que está acontecendo hoje, e para todo canto, né, virou febre. Tem círculos do sagrado feminino, mas na verdade são círculos do sagrado feminismo. E aí Lilith, que é a epítome da transgressora, da mulher empoderada e do caralho a quatro, ela virou a deusa das deusas. Há santidade em Lilith, mas a santidade está escondida. Quando você olha e vê Lilith, você não está vendo a santidade. Para entender quem é Lilith, para entender quem é a serpente, tem um detalhe que as pessoas que acharam ruim quando eu, entre aspas, mudei, eu só mudei o lado, né? A gente estava vendo o Pichat, começamos a ver o Remes do texto. Quando a gente mudou o foco, quando a gente parou de falar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são os cristãos, e nós fomos entrar no caminho dos gentios, que são os magos, os das ordens, os da maçonaria, Rosa Cruzes, quando a gente começou a falar com essa galera aí, os cristãos se enciumaram. Oh, que chato, eu queria a Lilith do mal e tal. Não perceberam uma coisa. A serpente, que nós destacamos como uma ferramenta de iluminação, o começo do capítulo 3 do livro do Gênesis diz a origem dela. Qual é a origem dela? Qual é a origem da serpente? O texto bíblico diz. Veja só. Gênesis capítulo 3. Versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus tinha feito. Quem criou a serpente? Yahvé Deus. Quem está por trás da queda de Adão e Eva? Yahvé. A serpente é o seu porta-voz. Yahvé criou a serpente. O que isso quer dizer? Yahvé pegou a luz da santidade que está presa em Lilith e escondeu lá dentro. Porque Yahvé é o criador das cascas. Jeová é o criador das cascas, das kilipá. Então ele escondeu essa santidade em Lilith e em Samael. Então, vocês que ficaram bravos comigo, acho que vocês nem estão vendo mais meus vídeos, né? Mas tem gente que vê, né? A serpente, ela é esta criatura criada, feita, mais astuta, por Jeová. Certo? Vamos dar uma olhada no Zohar. Deixa eu explicar uma coisa. Os textos bíblicos, eles são lados de uma mesma história. Então, quando você tem o caso de Adão e Eva no jardim,
eles recebem um mandamento, eles não podem comer de uma determinada árvore, eles comem de uma determinada árvore, incitados pela serpente, isso é muito importante. Serpente os incita, o resultado não é bom, os olhos são abertos, mas eles só se fodem, então não é bom o resultado. Daqui a pouco a gente vai falar por que tinha que ser assim. Extrair o bom daí, né? Para aquela galera que foi de biquinho embora voltar. E aí eles são proibidos de comer da árvore da vida. Eles comeram de uma árvore, eles ficaram impossibilitados de comer da outra. O Zohar diz que este quadro ele está diretamente ligado a um outro quadro, o do povo de Israel no Monte Sinai. O povo está lá para receber a lei. Moisés demora, eles fazem o bezerro de ouro, adoram o bezerro de ouro. Tem mais coisas aí envolvidas na adoração que eu não vou falar, não vai caber agora. E aí o texto diz que quando Moisés desceu, as tábuas foram quebradas. E mais tarde Moisés recebeu outras tábuas. Isso diz na Bíblia. Mas o Zohar dá uma informação mais ampla sobre isso, que tem muito a ver com a história de Adão e Eva. Primeiro o Zohar vai dizer que Adão é o povo de Israel. Então o que você está vendo? Você tem duas histórias, mas elas são dois lados de uma mesma história. Então Moisés foi receber as tábuas da lei. Quando ele volta, tá rolando um baile funk lá ao redor do bezerro, né? Tá as novinhas tudo descendo até o chão e tal. Aí Moisés, quando vê aquilo, olha o que acontece. E ele, Israel, não tinha méritos para receber a Torá. Então elas as tábuas, foram quebradas e caíram. Isto fez com que o primeiro e o segundo templo fossem destruídos. Isso aqui não é o que você pensou. Os templos, o templo de Salomão e depois o templo de Esdras e Neemias e Herodes. Mas um outro dia eu explico, tá? Fica com essa imagem na cabeça, mas não é isso aí não. Depois vai falar que é contradição, tá? Por que elas caíram? Por que as tábuas caíram? Porque a letra Vav fugiu delas. E é o Vav da palavra Vaitzer, que significa e formou. Ou seja, o Vav, que significa, vem de Vaitzer e formou. Formou é a letra do mundo da formação. O mundo da formação é o meio da árvore da vida. O Vav é a letra do Mashiach, é a letra da Sefirá de Tiferet. Quer dizer que a letra da Sefirá de Tiferet saiu da lei, quando viu o baile funk, tava em Guimê, né, tava até o Catra lá e tal. Aí o Messias falou, não vou participar disso não, mano. Você é doido, vou embora. Saiu. Aí desabaram-se as tábuas. É o que aconteceu depois que as tábuas caíram. Moisés trouxe outras tábuas, mas veja bem o que é dito aqui. Então lhe foram dadas outras tábuas, desta vez do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. E de lá a Torá foi dada com proibições e permissões, com a direita e a vida, e com a esquerda e a morte. Então quando você pega a Torá, ela tem 613 mandamentos, 248 são positivos, dizendo faça isso, e 365 não faça isso, quer dizer, tem muito mais não do que sim. O que está dito aqui? Que esta Torá não é a Torá que Deus ia dar para o povo. O povo pecou, assim como Adão e Eva, e aí eles perderam o direito de receber a verdadeira Torá. Num outro momento o Zohar vai dizer que a Torá que o povo ia receber era a Torá da liberdade. Eles perderam o direito a essa Torá. E receberam a Torá que vem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que vem com vida e morte, proibições e permissões. Mas isso aqui é um negócio muito louco, cara, porque eles estavam no monte para receber. Só que já tinha tido morte antes, porque a história está toda na Torá, certo? Não teve a morte dos primogênitos? Teve. Então, teve a morte dos primogênitos. Essa morte está na Torá. Só que a Torá original não tinha morte dos primogênitos. Então a história que a gente vê de Moisés subindo no Monte Sinai, toda ela já está dentro dessa Torá do bem e do mal. Mas o que aconteceu quando comeram da árvore do bem e do mal? Eles se tornaram semelhantes ao Deus deles. Porque a serpente diz, vocês serão semelhantes a Elohim, e quando Jeová aparece, ele fala, agora o homem é como um de nós. Aqueles que comem a Torá da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se tornam semelhantes ao Deus do conhecimento do bem e do mal. E aí o que a serpente faz? Bom, a serpente os incitou a comer, né? Antes da gente chegar na serpente, eu vou explicar aqui uma coisa meio bizarra para vocês. Olha só o que o Zohar diz ainda, né? Ele pega lá Êxodo capítulo 1:14. No Êxodo capítulo 1:14 mostra o povo de Israel no Egito.
e diz que eles estavam lá amargurados e trabalhando com tijolos, que a vida deles era amarga. Ele diz que a vida deles era amarga, trabalhando com tijolos, com betume, deixa eu ver o que mais aqui, com todo tipo de trabalho no campo, todo tipo de serviço, e que isso amargurava a vida deles. O Zohar vai fazer de novo, ele vai fazer uma conexão entre Êxodo capítulo 1 e Êxodo capítulo 15. O que acontece em Êxodo 15? O povo já saiu do Egito, eles estão a caminho do Monte Sinai, e aí eles encontram um rio, e eles vão beber água, mas a água é amarga. A água é salgada. E eles não conseguem beber, eles estão morrendo de sede. E ele faz essa conexão, né? Porque o Êxodo 1,14 diz que os trabalhos deles no Egito amarguravam a vida deles. Ele faz essa conexão com o amargor das águas lá de Êxodo 15. E aí diz que num dado momento Deus mostrou a Moisés uma árvore. Porra, mano, se os caras estão no deserto não tem árvore. Como é que Moisés não viu a árvore? Viu uma contradição? Isso é uma contradição. Não tem um monte de árvore para Moisés falar, nossa, aquela árvore é diferente das outras. Não tem árvore, são um deserto. Diz que Deus mostrou a Moisés uma árvore em especial. E aí Moisés pegou esta árvore, jogou nas águas, as águas ficaram doces. Agora ele vai explicar o que significa essa amargura, para então explicar o que significa a árvore. Me acompanha, tá? De modo similar, os sábios da Mishnah explicaram o versículo amargurando as suas vidas com serviço penoso, Êxodo 1,14. Quais eram os trabalhos que eles faziam? Depois lê aí em Êxodo 1,14. Com barro. Homer alude ao princípio de Calva Homer. Calva Homer é um princípio de exegese das leis. Olha só, você lê o texto, você fala, os judeus estavam lá trabalhando com barro construindo as pirâmides. Isso é besta, gente, isso nunca aconteceu. Esse trabalho com barro é o que os judeus estão fazendo hoje, interpretando suas leis através do princípio de Calva Homer. E cristãos também. Com tijolos, Bilvenim, alude à elucidação, libum, da Halaká. A Halaká é um conjunto extra de leis, fora a Mishnah, que são 6 tratados de leis. A Mishnah e a Halaká são chamadas de a lei oral, que vão formar todo o conjunto de jurisprudência dos judeus. E o libum é a cacherização de um algo ou de um alimento através do fogo. Então ele está dizendo que o trabalho penoso que eles faziam com tijolos, na verdade, era a cacherização da comida, por meio do fogo, torná-la santa. E com todo tipo de trabalho do campo, aludindo a Beraíta. A Beraíta é justamente o conjunto de leis acrescentados fora dos tratados da Mishnah, e todos os serviços, etc., alude à Mishnah. Quer dizer, o Egito e os trabalhos penosos que eles faziam é justamente a montanha legalista que os judeus praticam hoje e que, bizarramente, nesta era de YouTube, gentios estão fazendo. Gentios hoje estão fazendo a mesma coisa, estão aceitando as vestes, as festas, as preces e todo esse trabalho penoso que foi colocado como um castigo da árvore do bem e do mal para eles. Recentemente, o Rabino Dudu, que eu tanto amo, todo mundo sabe, e outro esse nome acho que é Rav Yaakov, se eu não estiver enganado, eles fizeram uns vídeos, eles até mostraram que dentro da gematria de alguns textos do Antigo Testamento, cabalisticamente, você encontra alusões à vinda do falso profeta que seria Jesus. E tem mesmo. Eles não estão errados não, eles falaram certinho, tem mesmo. Por que tem? Porque o Mashiach, a letra Vav, saiu. E a Torá que eles têm nas mãos é uma Torá da morte. É uma Torá do sofrimento, é a Torá da escuridão. É a Torá da guarda do sábado, que é parte da árvore do conhecimento do bem e do mal. Da cacherização da comida, da proibição dos alimentos. Certo? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Não neste vídeo, em outro. Se eles se arrependem, com arrependimento completo, sobre eles se diz, e o Eterno mostrou-lhes uma árvore. Êxodo 15, 25. E essa é a árvore da vida, e por meio dela as águas se adoçaram. Então quer dizer, eles foram proibidos de comer da árvore da vida. Mas aí a árvore da vida aparece e adoça aquelas águas. As águas ficam amargas por conta dos trabalhos que eles fazem no Egito. Quando o povo saiu do Egito, eles continuaram fazendo os trabalhos? Não, eles não continuaram. Então o que é a verdadeira Kabbalah? Se o povo se arrepender, sejam judeus ou gentios vivendo como judeus, eles vão ser tirados desse
dessa montanha, desse emaranhado de leis, aonde eles ou alimentam demônios quebrando as leis, ou alimentam anjos inimigos cumprindo as leis. Eles vão ser tirados do poder dessas leis e vão alimentar-se da árvore da vida. E aí ele vai falar da serpente. E o Santíssimo, bendito seja, entregou este cajado nas mãos de Moisés. E ela é a Torá oral, que consiste de permissões e proibições. O cajado que Moisés entregou nas mãos de Moisés no monte, de Deus entregou nas mãos de Moisés no Monte Sinai, se transformou numa serpente. A serpente era o mais astuto dos animais que o Senhor Deus havia feito. O cajado que Moisés recebe, que se torna serpente, é a mesma serpente do Gênesis, ou seja, é Lilith. E ela é a Torá oral, com permissões e proibições. E assim que Moisés bateu na pedra, o Santíssimo, bendito seja, retirou das suas mãos. Este cajado é a má inclinação. E tudo que se passa na diáspora, ou seja, quando os filhos de Israel estão espalhados pelo mundo, é por causa deste cajado. Então vamos lá. O cajado que Moisés recebeu é a própria Lilith. Assim como ela incitou a desobediência da lei para Adão e Eva, ela também incita as pessoas à desobediência agora. Quer dizer, se você está tarado com Lilith, porque Lilith, porque ela é deusa, porque ela é não sei o quê, é porque você está preso na árvore da vida, você está preso na lei de Moisés ainda. Você está ouvindo a voz do Deus de Israel, mesmo fora da igreja. Mesmo fora de qualquer igreja. Agora, o Messias, ele vai libertar as pessoas da lei. Lilith faz com que as pessoas aceitem a lei e quebrem a lei. Ela é uma força de transgressão. O Mashiach vai fazer com que as pessoas entendam o que é a lei e se elevem acima dela. Então, o ato de Adão e Eva, embora seja um ato ruim que os levou à morte, também é o ato que permitiu a chegada do Mashiach. A luz estava ali dentro, a luz não estava perdida, a luz estava ali. Isso é simbolizado pelo cajado de Moisés que devora o cajado e as serpentes dos magos do Egito. Nesse cenário, os magos do Egito representam os sábios, os fariseus, os rabinos famosos de hoje. Todos eles têm o cajado de Lilith nas mãos. Aquele nosso chapinha também, o Dor Leon Latar, ele estava falando outro dia sobre Lilith, ele nem falou o nome dela. Não, falou o nome dela, senão ela fica forte. Ai, que medo. Por que tem tanto medo? Tem medo? Tá com medo dela por quê? Se ela aparecer pelada, balançando a seta na sua frente, você tomba, né? Por isso que você tem medo. Esse temor é de quem está preso à lei. Eles são os que têm o cajado com o poder de Lilith, porque as pessoas asfixiadas, amarguradas por esse conjunto de leis, eles estão perdendo a sua luz. Então a gente tem ou o aprisionamento ou então um mundo de transgressão, de corrupção, das pessoas se entregando a todo tipo de devassidão sem limite. De qualquer forma, seja vivendo uma vida de privação, trabalhando ali no jardim, sem nem ter consciência da sua nudez, ou vivendo na porra louquice, você está sob o poder da serpente. A mão do Mashiach destrói o poder da lei de Moisés, destrói o poder da árvore do conhecimento do bem e do mal e traz doçura. Eu me liberto das forças que me aprisionam, dos mandamentos, e eu vejo além das Kilipá, além da casca de Lilith, eu vejo o Espírito Santo. Eu me liberto daquela imagem tentadora e chego à essência que está lá dentro dela. Ou então eu continuo comendo miojo, com saquinho e tudo. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre isso. Daqui em breve, eu não sei se vai ser o nosso próximo vídeo, mas nós estamos numa série em que eu estou explicando os conceitos da teoses. E de certa forma eles vão remontar aos 52 dias, porque a gente passou de uma forma ou de outra por tudo isso nos 52 dias. Mas em breve eu vou falar um pouco mais sobre a Kabbalah messiânica, nossa origem, de onde viemos, né? Para onde vamos, no Globo Repórter e tal, como vivem. Eu vou falar da origem, de como funciona, do que nós estamos propondo, e esses assuntos, Torá oral, Talmud, vão ficar mais claros. Eu agradeço a todos e namastê.